A paz do Senhor, pessoal. Vamos dar continuidade às gravações na matéria de teontologia, dando sequência ainda no tema da Trindade ou da Triunidade Divina. Já gravamos 3 vídeos a respeito e esse agora será o 4º vídeo que encerra o nosso estudo dentro da temática da Trindade, ok? Passando adiante, verificaremos outras temáticas ainda dentro da matéria de teontologia. E para a aula de hoje, vamos estar consultando alguns importantíssimos materiais que vamos trazer grandes esclarecimentos, né? Vamos trazer aí importantes esclarecimentos acerca desse tema, podendo então estarmos cada vez mais edificados aí sobre esse conhecimento já produzido, né? E podermos estar então prosseguindo aí nos nossos estudos. Eu vou trazer a contribuição aqui de Agostinho de Hipona no livro A Trindade, ok? O livro A Trindade de Agostinho. Também iremos consultar o dicionário bíblico Wycliffe, editado aí pela CPAD. Vamos lançar aí uma leitura, né, no verbete Trindade, no dicionário Wycliffe, e ver aí como é que ele nos apresenta então essa importante temática para estarmos aí conseguindo cada vez mais esclarecimentos, né, acerca tanto do debate que surgiu em torno do tema, quanto também o desenvolvimento desse tema ao longo da história, né, e a apresentação das importantes bases bíblicas, né, para defender o tema da triunidade divina. E consultaremos também o dicionário crítico de teologia, que foi lançado aí em conjunto pela Paulinas e pela Loyola. Tá, ok? Editora Paulinas, editora Loyola, lançando o dicionário crítico de teologia, organizado por Jean-Yves Lacoste. Consultaremos então essa importante fonte. Passando adiante para a Enciclopédia de Protestantismo, lançado pela Ragnus, ok? Na temática ainda da Trindade. A Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia de Champlin, tá certo? De Norman Champlin. O volume número 6, também da editora Ragnus. E vamos encerrar aqui esse estudo com o guia Wilmington para estudo da Bíblia, volume 2, método teológico. Tem um método cronológico, volume 1. Estaremos consultando o método teológico, que é o volume 2, lançado aí pela Central Gospel, os lançamentos acadêmicos aí desta importante editora. Então, dando seguimento, vamos ver aqui o que Agostinho, outra contribuição, né, que ele pode nos trazer. Já falamos um pouco acerca dele. E agora veremos o que ele diz aqui no livro A Trindade, livro 1, capítulo 5, página 32. Estou utilizando aqui no livro editado pela Paulus, tá ok? Livro de Agostinho de Hipona, lançado aí pela Paulus, tá ok? O livro A Trindade. Veja só. Algumas pessoas ficam confusas quando ouvem falar que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, ou seja, a Trindade, não são 3 deuses, mas um só Deus. Então ele já começa a discutir aqui em relação a algumas dificuldades apresentadas no que diz respeito à compreensão. Com relação a isso, desde o primeiro vídeo já estamos trazendo aqui alguns apontamentos com relação ao distanciamento que há entre a nossa possibilidade de compreensão e a totalidade da natureza divina. Então, obviamente, por Deus ser infinito, né, por Deus ser eterno, Deus ser todo-poderoso, por Deus ele habitar na luz inacessível, ele está para além da nossa compreensão. Não poderemos dissecar totalmente, compreender, escrutinar. Não temos esta ambição de escrutinar tudo acerca de Deus, mas sim, a partir daquilo que ele nos revela, que está presente na Sagrada Escritura, que está manifesto também na natureza, né, como vimos nas provas acerca de Deus, antropológica, cosmológica, tá certo? Então temos aí essas evidências, né, que nos levam a compreender acerca de quem é Deus, não compreender a totalidade de Deus, mas sim quem é o verdadeiro Deus. E a partir dessa compreensão estarmos seguros, né, acerca da verdade de Deus, da manifestação de Deus e de quem é Deus. E uma vez seguros nessa verdade, adorarmos, né? Porque muitas das vezes o que nos resta diante da grandiosidade da revelação de Deus é a perplexidade. Então, diante da perplexidade, vem a adoração. Adorar aquele que é muito maior do que todos nós. Então, temos aí
a necessidade de compreender essas limitações para que possamos lidar de uma forma correta com a matéria, né, com o conteúdo que estamos aqui analisando, que estamos estudando, tá, ok? Então, estamos estudando tudo aquilo que podemos compreender acerca de Deus, aquilo que está revelado na sua revelação especial, a Sagrada Escritura, e também nas evidências, né, que temos aí ao longo da natureza e até presente também no ser humano. Então temos aí Agostinho já lidando, né, com essa problemática, né, com essa questão que se apresenta desde sempre, né, em relação à incompreensão do homem com relação à natureza divina. E aí trouxemos aí já muitos esclarecimentos, né, muitas contribuições, e agora também de Agostinho. E procuram entender como isso seja possível. Quando ele diz entender como isso seja possível, é trazer para uma compreensão total a partir da mente humana limitada, o que será, né, será impossível, uma vez que há limitações naquele que está tentando investigar, naquele que está tentando compreender. Então ele não poderá compreender totalmente de acordo com a sua razão. Ele poderá apreender essa verdade, manifestar essa perplexidade diante da grandiosidade dessa revelação, a qual ele não entende completamente, mas prestar sim louvor, adoração, né, e fidelidade a esse Deus todo-poderoso, Deus extraordinário. Principalmente quando se diz que a Trindade atua inseparavelmente em tudo que Deus faz. Maravilhoso. A Trindade atua inseparavelmente em tudo que Deus faz. São três pessoas, uma mesma essência, perfazendo um só Deus. Então, estão cooperativamente atuando em todas as coisas. Que não há divergência dentro da Trindade. É a maior e, com certeza, o único exemplo de perfeita comunhão, de perfeita união entre três pessoas. Não há em qualquer lugar do universo, em qualquer ser, esta união. Por quê? Porque nenhum outro ser goza dessa comunhão de essência, tá certo? Então temos aí, vamos ver um pouco mais no dicionário crítico de teologia, o emprego, né, de alguns termos, o hipostasis, o ousia, né, o emprego desses termos, o ousia ligado à essência, tá ok? Por isso que nos debates, né, debates ali de Nicéia, discutia-se muito pela questão do homoousi, tá certo? Não homoiousi. Então esse homoousi, ou seja, da mesma essência. E discutia-se muito em relação a Cristo para com o Pai, né? Se Cristo tem a mesma substância, né? Se Cristo tem a mesma substância do Pai. Então, chegaram à conclusão de que Cristo sim é Deus, né? Por isso Deus de Deus, ou seja, Deus Pai é Deus, Deus Filho também é Deus, compartilhando da mesma essência, juntamente com o Espírito Santo, perfazendo aí a Trindade divina, um só Deus, três pessoas, mas um só Deus. Só há na Trindade essa possibilidade de comunhão. Por isso que só existe uma Trindade, que muitas das vezes preferimos, né, optamos por chamar de triunidade, para dar essa ideia de uma forma muito mais clara ainda. Mas só há esta união na Trindade ou na triunidade. Tudo que há fora da triunidade são tríades. Inclusive as pessoas colocam, né, interpõem às vezes esses exemplos esdrúxulos, né, como que tentando denunciar que isso é algo que está na verdade espalhado por muitas religiões pagãs, como Vishnu, Brahma e Shiva, né, Osíris, esqueci os outros dois, né, Horus, Osíris, tem então essas várias tríades, né, esses grupos de três deuses associados. Então são tríades, eles não compartilham a mesma essência, eles são sim três deuses, que na verdade nem deuses são, porque só existe um Deus, fora dele não há nenhum outro Deus, então são falsos deuses na verdade, né? E esses falsos deuses ocultam atrás de si uma inspiração demoníaca. Então no final das contas são na verdade demônios enganando os homens, criando as falsas religiões, ok? Então temos aí essas tríades, são a associação de três pessoas que não gozam de uma mesma essência. Esta realidade, essa verdade dessas três pessoas que perfazem um só Deus, porque gozam de uma mesma essência, tá certo? Só existe na triunidade divina. É exclusiva
a triunidade divina. Vamos seguir em frente aqui. Como já li, principalmente quando se diz que a Trindade atua inseparavelmente em tudo que Deus faz. No entanto, a voz do Pai que se ouviu não é a voz do Filho. Somente o Filho nasceu, padeceu e ressuscitou e subiu aos céus. Veja, está enfatizando, atuam inseparavelmente. Então estão cooperando em todas as coisas, mas tem cada um sim a sua funcionalidade, o seu papel, desempenha o seu papel de forma exclusiva. O Pai não participa de algumas coisas da realidade que foi operada por meio do Filho. O Filho também não participa de algumas coisas que está sendo operado por meio do Espírito. Então cada um tem uma operação específica, porque são sim 3 pessoas. Veja só, é a voz do Pai que se ouviu, não a voz do Filho. Somente o Filho nasceu, padeceu e ressuscitou e subiu aos céus. E somente o Espírito Santo apareceu na forma corpórea de uma pomba. Querem compreender como aquela voz somente do Pai pode ser operação da Trindade, como aquela carne na qual somente o Filho nasceu, a mesma Trindade a criou, como aquela forma de pomba na qual somente o Espírito apareceu, tenha sido operação da Trindade. Como as operações não fossem inseparáveis, mas o Pai fizesse uma coisa, o Filho outra e o Espírito outra. Ou se operassem algumas vezes em conjunto, outras vezes em particular, cada uma. Não se poderia afirmar a inseparabilidade da Trindade. Preocupa-os também o fato de que o Espírito Santo esteja na Trindade e não foi gerado nem pelo Pai nem pelo Filho, mas é o Espírito do Pai e do Filho. Essas pessoas levam-nos ao cansaço com as suas perguntas. E aí temos aí, muitas das vezes, a tentativa infrutífera de fazer Deus caber dentro da mentalidade humana. Por isso que às vezes as pessoas ficam reiterando perguntas que não levam a lugar nenhum. Então não adianta, você não vai fazer um pequeno cálculo e com isso definir acerca de Deus na sua essência. Você tem que compreender que você precisa absorver aquilo que de Deus está revelado de forma especial ou de forma geral, ok? E a partir dessa revelação crer, e a partir do crer adorar. Então nós temos aí o caminho correto, para se relacionar com Deus, Não é pensar que você vai esgotar o conhecimento a respeito dele. Se assim o fizesse, não seria o Deus de verdade, seria assim um falso Deus. Como ele expressa aqui para nós, levam-nos ao cansaço, com essas perguntas. Se nossa fraqueza receber a ajuda do dom de Deus, daremos explicações como pudermos. Não caminharemos, porém, com aquele que se corrói de inveja. Ele cita aqui sabedoria. Então eles empregavam também alguns escritos que são concebidos para nós como apócrifos, tá ok? Inclusive foram também assim concebidos por Jerônimo, que fez a tradução para a Vulgata Latina. Os qualificou também como deuterocanônicos, como apócrifos, fora aí da revelação divina. Se afirmarmos que tais questões não soem... Deixa eu só conferir aqui, ok? Vamos lá. Se afirmarmos que tais questões não soem preocupar-nos, estamos mentindo. Reconhecemos, porém, que ocupam nossos pensamentos, pois somos arrebatados pelo afã de investigar a verdade. E os amigos suplicam pelo direito da caridade que lhes comuniquemos o que pudermos descobrir. Não quero dizer que já tenha alcançado a meta ou seja perfeito, pois se o apóstolo Paulo diz não a ter alcançado, muito menos eu que estou longe dele, e como que sob seus pés. Discorrerei, no entanto, conforme a minha cadência, e, se me esqueço de que disse atrás e volto ao que já disse, prossigo conforme meu propósito, a fim de obter o prêmio da vocação do alto. É interessante observar também a postura, a humildade dele em reconhecer que não poderá esclarecer tudo de forma definitiva, mas se esforçará e conta com o dom de Deus, com a ajuda de Deus, para esclarecer o máximo possível. É uma postura que tem que ser observada por todos aqueles que lidam com esse tema, observar as suas limitações, tanto aquele que esclarece, quanto aquele que está recebendo esclarecimento, também ter essa misericórdia com aqueles que se dedicam a esse empenho, a trazer o melhor esclarecimento possível, que não será possível
não tanto por incompetência daquele que está explicando, mas também por limitações daquele que está aprendendo, né, ou ouvindo o esclarecimento. Então temos aí de ambas as partes limitações. Vamos lá. Discorrerei, no entanto, conforme minha cadência, conforme já disse. Aqueles a quem a caridade me obriga a servir desejam que lhes manifeste quanto tenho andado neste caminho, aonde pretendo chegar e o que me resta, né, de caminho até o fim. É mistério, porém, e Deus me concederá que, servindo aos leitores, eu mesmo faça progresso. Isso aí é muito verdadeiro, né? Aquele que se propõe a trazer um esclarecimento, primeiro ele cresce, né, como pessoa. Ele precisa entender de uma forma muito mais específica, muito mais ampla, para que ele possa, a partir dessa compreensão, construir um esclarecimento, né, até associar alguns exemplos, né, para melhorar a sua didática. Então, com isso, ele cresce muito mais. Progresso e responder aos que perguntam, eu mesmo encontro o que procuro. Assumi este trabalho por ordem e com a ajuda do Senhor nosso Deus, não tanto para dissertar com autoridade sobre assuntos que conheço, mas para os conhecer eu mesmo, mediante uma piedosa dissertação. Muito bom. A postura, né, de Agostinho de Hipona nessa investigação. O capítulo 6 também diz, a consubstancialidade do Pai e do Filho, imortalidade da Trindade, o Filho é também Criador, a deidade do Espírito Santo e a igualdade com o Pai e o Filho. Aqueles que afirmam que nosso Senhor Jesus Cristo não é Deus, ou que é verdadeiro Deus, ou que não é um só Deus com o Pai, ou que não é imortal por ser mutável, porque ele, pelo processo da kenosis, entrou, né, na realidade humana, sejam convencidos de seu erro pelo claríssimo testemunho e pela afirmação unânime dos livros santos, dos quais são estas palavras: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está claro que nós reconhecemos o Verbo de Deus como o Filho único do Pai. O Verbo de Deus como Filho único do Pai. Unigênito, né? Único gerado na condição a qual só ele mesmo desfruta. É singular, somente a ele essa condição de ser o eterno Filho, ser o Filho gerado, né, pelo Pai. Então ele goza da mesma natureza, né, da mesma essência. Do qual se diz depois, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, conforme João 1 ao 14. Em referência ao nascimento pela sua encarnação ocorrida no tempo, tendo a Virgem como mãe. Nessa passagem, o evangelista declara que o Verbo não é somente Deus, mas consubstancial ao Pai, da mesma substância. Pois após dizer, e o Verbo era Deus, acrescenta, no princípio ele estava com Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada do que existe, né? Nada do que foi feito se fez. Diz tudo, João 1, 2 e 3, diz tudo, de modo a incluir tudo que foi criado, ou seja, todas as criaturas. Consta aí claramente que não foi criado aquele por quem tudo foi criado. Ótimo. Consta aí que não foi criado aquele por quem tudo foi criado. Tudo foi criado por ele. Ok? Sem ele nada que foi feito se fez. E aí temos a situação na qual ele é o Verbo divino. Ele é o Logos pré-encarnado. Tá certo? Ele é consubstancial ao Pai. Ele é eterno como o Pai. E ele, por meio dele, né, é que puderam todas as coisas vir à existência, porque ele é autoexistente, ele é eterno. Então, a partir daí, tudo aquilo que existe pôde então existir. Consta aí claramente que não foi criado aquele por quem tudo foi criado. E se não foi criado, não é criatura. E se não é criatura, é consubstancial ao Pai. Toda substância que não é Deus é criatura. Ou seja, toda substância que não é Deus é criatura. Ou é criador ou é criatura. E se não é criatura, é consubstancial ao Pai. Toda substância que não é Deus é criatura. E a que não é criatura é Deus. E se o Filho não é consubstancial ao Pai, é uma substância criada. E se é uma substância criada, todas as coisas não foram feitas por ele. Ora, está escrito, tudo foi feito por ele, portanto é consubstancial ao Pai. Assim não é somente Deus, mas o verdadeiro Deus. Não foi criado, é criador. Okay? Esta é a consequência.
Então, ou são criaturas ou o Criador. Se são criaturas, foram criadas, são substâncias criadas. Agora, se diz claramente em João que o verbo por meio do qual tudo se fez, ele não é criatura e sim criador. Se é criador, é consubstancial, da mesma substância. É eterno como Deus e é criador de todas as coisas. Então, veja aí Agostinho já construindo, né, a ideia da consubstancialidade do verbo de Deus, né, de Cristo, tá certo? Da sua eternidade, né, gozando aí das mesmas características peculiares, né, de Deus Pai, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, os seus atributos incomunicáveis, né, a sua aceidade, sua autoexistência. O 10 aqui nos diz: o mesmo afirma com clareza o apóstolo João na sua carta: nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu a inteligência para conhecermos o verdadeiro Deus. E nós estamos no verdadeiro Deus, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 20. Não há nenhum constrangimento em fazer essa associação. Ele é o verdadeiro Deus. Estamos em Cristo e este é o verdadeiro Deus. Muito bem. Temos então Cristo, o Filho de Deus, participando da mesma essência do Deus Pai, tá certo? Do Deus Yahvé do Antigo Testamento. Temos então na pessoa de Yahvé já uma manifestação, tá certo? Quando fala-se acerca de Deus, no Antigo Testamento, falando-se acerca de Deus, para o Novo Testamento, um esclarecimento muito maior, com o entendimento do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tá certo? Perfazendo então esse mesmo Deus, desde o Antigo Testamento e agora a revelação de forma plena no Novo Testamento. Então temos aí um processo de progressividade dessa revelação. Podemos também tirar a conclusão de que não se refere somente ao Pai, aquelas palavras do apóstolo, o único que possui a imortalidade. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Mas há um só Deus, que é a própria Trindade. Muito bem. Então, Deus, quando você mencionar e você compreender a imortalidade de Deus, a eternidade de Deus, dentro da palavra Deus, há a Trindade, há a Triunidade, há Pai, Filho e Espírito Santo, perfazendo Deus, ok? Como o próprio termo do Antigo Testamento, Elohim, nos comunicava já essa ideia com a sua pluralidade, esse final M do hebraico que é plural, mas não podendo admitir a existência de deuses separados, tá certo? Deuses, uma pluralidade de deuses, assim uma unidade, mas não uma unidade absoluta e sim uma unidade composta. Esta é a questão. É uma unidade composta, é uma unidade, é um só Deus, mas é composto por Pai, Filho e Espírito Santo. Temos então a Bíblia no seu tem que ser lida de forma concatenada, né? Todo o texto da Escritura de forma concatenada nos traz essa ideia muito clara ao longo de toda a Escritura acerca desta realidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo perfazendo um só Deus. Então temos aí João também, por meio, né, aliás, Paulo, né, por meio da carta que escreve a Timóteo, e Agostinho, né, que compreende essa realidade e comunica que por meio do livro da Trindade, a eternidade, a imortalidade atribuída a Deus, que pertence então ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, não somente ao Pai. Jamais a vida eterna pode ser mortal, com alguma mutabilidade. Por isso, o Filho de Deus, porque é vida eterna, está incluído também com o Pai na citação acima. O Filho de Deus, porque é vida eterna, está incluído com o Pai na citação acima. O único que possui a imortalidade, ou seja, se ele possui a imortalidade, como é dito claramente nos evangelhos, né, ele participa então da mesma substância consubstancial. Essa é a questão colocada por Agostinho aqui. Nós, participantes de sua vida eterna, tornamo-nos imortais conforme nossa condição. Mas uma coisa é a vida eterna da qual fomos feitos participantes. Outra coisa somos nós que vivemos para sempre por força dessa participação. Então veja, a eternidade, que não tem começo nem fim, está presente desde sempre,
E nós, na verdade, tivemos princípio, tivemos um começo e agora tornamos-nos participantes. Então, ele coloca de forma muito clara aqui, para a nossa condição, nós nos tornamos participantes, mas Cristo é condição própria dele, do Filho de Deus, como é do Pai, como é do Espírito. Então, ele nos incluiu, ele nos inseriu nessa realidade, mas essa realidade pertence desde sempre a ele, enquanto nós fomos inseridos nela, né? Primeiro, nós não somos eternos, nós tivemos princípio, mas nós nos tornamos imortal por participar da natureza, né, eterna de Cristo. Então, Cristo, sim, ele está na imutabilidade, ele está na eternidade. É uma condição dele. Se, pois, o apóstolo tivesse dito o Pai, em vez de Jesus Cristo, o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, mostrará nos tempos estabelecidos. Nem assim se poderia concluir que o Filho está excluído. O Filho também não se separou do Pai ao falar pela voz da sabedoria, pois é a sabedoria de Deus. Eu sozinho fiz todo o giro do mundo. Aí ele cita também aqui outro livro, né, deuterocanônico, eclesiástico. Então ele tem que ter temos que ter essa compreensão, né, essa compreensão em relação a essas citações que ele faz. Ele lança a mão aqui desses textos, né? Então, no contexto em que ele está, você tem que entender que para ele são de fato conhecimentos válidos, tá certo? Então, você tem que ter aí essa compreensão em relação ao uso que Agostinho de Hipona faz aí desses textos, tá ok? Então, isso não causa nenhum problema, porque estamos vendo de modo geral aqui a argumentação que ele constrói não somente nesses textos, mas na Sagrada Escritura, né? Argumentando, defendendo aqui a doutrina da Trindade, da Triunidade Divina. Vamos lá. Com mais razão, portanto, não é lícito que se entenda só do Pai, excluindo o Filho, quando se disse o único que possui a imortalidade, já que a afirmação é esta: guarda o mandamento imaculado e irrepreensível até a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo, que mostrará nos tempos estabelecidos o bendito e único soberano, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, o único que possui a imortalidade, que habita uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A ele honra e poder eterno. Amém. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos 14 ao 16. Nessas palavras não há menção propriamente dita do Pai, nem do Filho, nem do Espírito, mas do bendito e único soberano, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o que corresponde ao único verdadeiro Deus, a própria Trindade, ok? Falando então acerca da Trindade, e não acerca de uma das pessoas da Trindade, mas sim da Trindade de Deus. A não ser que as palavras seguintes pudessem torcer a interpretação dada, pois disse que nenhum homem viu, nem pode ver, porque poderiam ser entendidas como referentes a Cristo na sua divindade, a qual os judeus não viram, embora tenham visto seu corpo e o tenham crucificado. Mas a divindade não pode ser vista de modo algum por olhos humanos, pode porém ser vista com aqueles olhos de quem já não são homens, mas super homens. Portanto, com toda a razão deve-se entender o próprio Deus Trindade, ligado aqui com hífen, quando está dito o bendito e único soberano, referindo-se à aparição de nosso Senhor Jesus Cristo nos tempos estabelecidos, quando o apóstolo disse o único que possui a imortalidade. Era como se dissesse o único que faz maravilhas. Cita Salmo 71:18. Desejaria saber a quem os adversários atribuem as referidas palavras, pois se apenas o Pai, como pode ser verdade, o que o próprio Filho diz, tudo aquilo que o Pai faz, o Filho faz igualmente. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Qual é o prodígio entre os prodígios, senão ressuscitar e dar a vida aos mortos? Pois o mesmo Filho diz, como o Pai ressuscita os mortos e os faz viver, também o Filho dá a vida a quem quer. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 21. Como dizer que somente o Pai faz prodígios, se essas palavras nos dão lugar a que se entenda que é somente o Pai, ou apenas o Filho,
Essas palavras não dão lugar, aqui se entenda que é somente o Pai ou apenas o Filho, mas o Deus único, ok? Não dão lugar, aqui se entenda que é somente o Pai ou apenas o Filho, mas o Deus único e verdadeiro, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito, a Trindade. Não somente o Pai, não somente o Filho, não somente o Espírito, mas sim o Deus triuno. Além disso, quando o apóstolo Paulo diz para nós, contudo existe um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, tá certo? Um só Deus, o Pai, de quem tudo procede, e para quem nós somos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por quem tudo existe, e por quem nós somos. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6. Quem há que duvide de ele falar de todas as coisas criadas, do mesmo modo que João, todas as coisas foram feitas por ele. João 1:3. Pergunto também, a quem se refere quando diz em outro lugar, porque tudo é dele, por ele e nele, e a ele a glória pelos séculos. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículo 36. Se essas palavras fazem referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, de modo a atribuir a cada pessoa uma das expressões dele ao Pai, por ele ao Filho, nele ao Espírito Santo, fica claro que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é um só Deus. Pois o apóstolo acrescenta no singular, a ele, veja, a ele, e faz as três referências, né? Então ele inicia a oração com o singular, a ele, mas ele dá três, né, características, né? A ele a glória pelos séculos, por onde se vê que usou esse sentido também ao dizer, ó abismo da riqueza, da sabedoria e da ciência, não do Pai, do Filho e do Espírito, mas da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus. Como são insondáveis seus juízos e impenetráveis seus caminhos. Quem, com efeito, conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem se tornou seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe fez o dom para receber em troca? Porque tudo é dele, por ele e nele, a ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos 33 ao 36. Se, portanto, os adversários querem entender essas palavras como referentes somente ao Pai, como entender que todas as coisas foram feitas pelo Pai, como é dito aqui, e que tudo foi feito pelo Filho, como é dito na carta aos Coríntios, e um só Senhor Jesus Cristo, por quem são todas as coisas, e como se lê no Evangelho de João, tudo foi feito por meio dele, se umas coisas foram feitas pelo Pai, outras pelo Filho, conclui-se que nem tudo foi feito pelo Pai, tampouco tudo pelo Filho. Se tudo, porém, foi feito pelo Pai e tudo pelo Filho, as mesmas coisas feitas pelo Pai foram feitas pelo Filho. Portanto, o Filho é igual ao Pai, e a atuação do Pai e do Filho é inseparável. Com efeito, se o Pai criou o Filho, que não... vamos ver? Com efeito, se o Pai criou o Filho, que não foi feito pelo próprio Filho, nem tudo foi criado pelo Filho. Vamos lá, vamos voltar aqui de novo para compreender aqui, que eu me perdi aqui no local do texto. Aqui, achei. Portanto, o Filho é igual ao Pai, e a atuação do Pai e do Filho é inseparável. Muito bem, agora vamos lá. Com efeito, se o Pai criou o Filho, que não foi feito pelo próprio Filho, nem tudo foi criado pelo Filho, mas a verdade é que tudo foi feito pelo Filho. Então concluímos que o Filho não foi criado. Muito bem, agora deu para pegar aqui na continuidade do texto. Mas que com o Pai fez tudo o que foi feito. Muito bem. Então o Filho não está incluso dentro daquilo que foi criado, mas sim é criador junto com o Pai, porque é consubstancial ao Pai. Tanto que o apóstolo não omitiu o verbo ao dizer de modo bem claro. Ele tinha a condição divina e não considerou ser igual a Deus. Como algo a que se apegar ciosamente. Carta aos Filipenses,
capítulo 2, versículo 6. E chamando ao Pai de Deus, como vemos nesta outra passagem, a cabeça de Cristo é Deus. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Vamos lá. Sobre o Espírito Santo, recolheram-se também testemunhos abundantes, dos quais fizeram uso todos os autores que antes de nós escreveram acerca dessas matérias, nos quais se prova que o Espírito Santo é Deus, e não criatura. E se não é criatura, é não somente Deus, pois os homens foram também chamados deuses, conforme o livro dos Salmos 81:6. Então, na verdade, ali é uma zombaria, né? Alguns se entendem deuses, né? Todavia, como qualquer mortal, eles hão de morrer. Então, o salmista, né, inspirado, está fazendo, na verdade, uma zombaria daqueles que se entendem deuses, ok? Mas Deus verdadeiro, o Espírito Santo também Deus verdadeiro, ou seja, participante da triunidade divina, Pai, Filho e Espírito Santo. É, portanto, igual em tudo ao Pai e ao Filho, consubstancial, coeterno na unidade da Trindade. A citação onde aparece com maior clareza o Espírito Santo não ser criatura é aquela onde nos é dado o preceito de não servirmos à criatura, mas ao Criador, conforme Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 25. Quanto ao modo de servi-lo, difere, porém, do revelado no preceito de servirmos uns aos outros pela caridade. Uma coisa é servir uns aos outros pela caridade, né, como irmãos. Outra coisa é servir ao Espírito Santo, que é Deus, ok? Gálatas 5:13. Que em grego se designa com o verbo douleuen, enquanto o serviço a Deus está expresso pelo verbo latreuem. Daí denominarem-se idólatras os que prestam aos simulacros dos deuses o culto devido somente a Deus. Daí denominarem-se idólatras os que prestam aos simulacros dos deuses o culto devido somente a Deus. Interessante, né? O culto a Deus é proclamado nas palavras: adorarás o Senhor teu Deus, somente a ele servirás. Deuteronômio 6:13. Ao empregar o termo latreus, o texto grego é mais explícito. Se esse culto à criatura nos é proibido, pois está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e somente a ele servirás, e o apóstolo maldiz os que cultuam a criatura e a servem, e não ao Criador, conclui-se que o Espírito Santo não é criatura, ele ao qual todos os santos prestam aquele culto. No dizer do apóstolo, os verdadeiros circuncidados somos nós que servimos ao Espírito de Deus, conforme a carta de Paulo a Filipenses, capítulo 3, versículo 3. E em grego estão designados pelo termo latreuontes. Em muitos exemplares, mesmo nos latinos, assim se lê, que servimos ao Espírito de Deus, e assim se encontra também na maioria ou quase em todos os códices gregos. Em algumas cópias latinas, porém, o texto não é servimos ao Espírito de Deus, mas servimos a Deus no Espírito. Coloca também algumas diferenças de traduções, né, com relação às cópias do grego, os códices do grego e as traduções para o latim. Os que erram a esse respeito se recusam a se dobrar perante o peso da autoridade. Será que encontram por acaso versões diferentes nos códices com relação às palavras? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus? Então ele está dizendo, olha, estão criando caso com algumas traduções que não são tão claras com respeito à adoração do Espírito Santo de Deus, mas será que eles conseguem distorcer todos os textos que apresentam com clareza essa deidade do Espírito Santo de Deus, essa adoração que é requerida ao Espírito Santo de Deus? É isso que ele está contrapondo aqui, né? 1 de Coríntios 6,19, nós somos templo e morada do Espírito Santo, né? Que maior insensatez e sacrilégio do que alguém ousar dizer que os membros de Cristo são, conforme dizem, templos de uma criatura inferior a Cristo.
se o Espírito Santo assim fosse, né? Se ele fosse inferior a Cristo, como seríamos então templo ou membros do Espírito Santo de Deus, se ele não fosse Deus, como Cristo é Deus, como o Pai é Deus? Essa é a questão colocada, né? O Espírito Santo é Deus. Em outra passagem, o apóstolo diz: vossos corpos são membros de Cristo. 1 Coríntios 6,15. Se, porém, os membros de Cristo são templos do Espírito Santo, o Espírito Santo não é uma criatura, pois aquele de quem nossos corpos são templos é mistério que devamos a adoração devida somente a Deus. Devida somente a Deus. Que em grego é designada no termo latreia. Por isso acrescenta: glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. 1 Coríntios 6,20, assim Agostinho defende veementemente, né, a verdade bíblica na qual o Espírito Santo é Deus. Cristo é consubstancial ao Pai. Pai, Filho e Espírito Santo perfazem então a realidade da verdade do Deus eterno, imortal e todo-poderoso. Então, graças a Deus pela contribuição aqui do importante teólogo Agostinho de Hipona no livro A Trindade. Recomendo a todos vocês fazerem a leitura, o estudo profundo desta obra. Esta obra é extraordinária. Vamos passar adiante com outras contribuições. E desde já, eu quero deixar claro que vamos ter mais vídeos, tá ok? Então, temos aí já os 3 vídeos que foram gravados, estamos gravando esse. E com a leitura e esclarecimento de alguns trechos aí do livro A Trindade, já estamos aí com bastante tempo, né, do vídeo. Temos ainda, vou adentrar agora ao Wycliffe, e temos mais 4 obras. Então já fica certo que teremos então pelo menos mais um vídeo, ok? Então acredito que com esse vídeo e o próximo vídeo encerraremos então essas contribuições, concluindo então o tema da Trindade para prosseguirmos nos estudos aí de teontologia, com respeito, por exemplo, aos dons, aos atributos divinos, a natureza de Deus, tá ok? Vamos prosseguir aí no nosso estudo de teontologia. Mas por enquanto vamos dando sequência aqui nas contribuições importantíssimas ao tema da Trindade, tá? Da triunidade divina. São contribuições que eu creio enriquecem a sua vida, que enriquecem os seus estudos, a sua compreensão em relação ao nosso Deus soberano e todo-poderoso, nosso Deus maravilhoso, o Deus triuno a quem adoramos. Vamos lá. Agora para Wycliffe, contribuições aqui do dicionário Wycliffe. Na página 1966, tá certo? O verbete Trindade. Veja só. A igreja primitiva, oposta ao politeísmo, com o Antigo Testamento ensinando que há um só Deus, foi logo forçada a questionar: quem é Jesus Cristo? Era ele apenas um homem? É ele um anjo? Ou é ele um Deus? E se ele é um Deus, existem 2 deuses? Interessantes esses questionamentos, né, que já são levantados e que lidam aí com uma problemática muito profunda aí da verdade da revelação bíblica, né? Então temos aí as importantes revelações que nos são dadas aí a partir da leitura e do estudo, né, de forma responsável da Sagrada Escritura, a verdade de Cristo, da deidade de Cristo, né, como ele de fato expressa, né, essa sua deidade de uma forma muito clara, tá ok? E a compreensão total acerca dessa revelação só pode ser alcançada ao se compreender a Trindade, ao se compreender a triunidade. Falhar no entendimento da triunidade divina é impossibilitar a compreensão da revelação, impossibilitar a compreensão dos textos sagrados, uma vez que você falha na questão da Trindade. Por isso são doutrinas fundamentais. Existem algumas coisas que são discutíveis, então existem divergências que, mesmo dividindo um tanto os cristãos, né, certo? Em alguns grupos distintos, mesmo assim não atrapalha a sua comunhão, porque não são divergências com relação às doutrinas fundamentais. Agora, falando-se de Trindade, é doutrina fundamental. Divergir nisso aqui é de fato dividir, tornar irreconciliáveis alguns grupos. Então, se
determinado grupo não crê na Trindade, eles não são nossos irmãos, porque eles não adoram ao mesmo Deus ao qual nós adoramos, ok? Nosso Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, perfazendo um só Deus. Se algum grupo não crê nisso, não são nossos irmãos, estão adorando a um Deus estranho. Próximo ao início do século IV, um forte grupo na igreja, sob a liderança de Ário, afirmava que Cristo era um anjo criado. Olha só, então veja a afirmação de Ário, né, que estava influenciando um grande grupo aí já perto do século, no início do século IV da era cristã, quando a igreja estava aí, então num processo de expansão, de desenvolvimento, né, estabelecendo a doutrina a partir daquilo que já havia de texto sagrado canônico que já circulava, né, entre as igrejas, ok? Então temos aí de início já o surgimento de perniciosas heresias que poderiam prejudicar grandemente o desenvolvimento doutrinário da igreja. Então por isso foram necessários os concílios, né? Foram necessários a apologética intensa, né? Uma defesa veemente da verdade das Sagradas Escrituras, né? Dessa verdade plena, né? Afirmava que Cristo era um anjo criado. E alguns grupos de hoje reproduzem, de certa forma, estas heresias, né? Mantém viva ainda essas heresias. Então, um grupo que pode ser associado a esse tipo de perversão da verdade bíblica são os Testemunhos de Jeová. Vamos lá. Afirmava que Cristo era um anjo criado. Atanásio comandava a ortodoxia e garantiu a condenação do arianismo no Concílio de Nicéia em 325 depois de Cristo. A decisão foi repetida e o Credo de Nicéia recebeu sua forma final no Concílio de Constantinopla de 381 depois de Cristo. Então, em Nicéia já havia, né, esse posicionamento contra a heresia ariana. E em Constantinopla, em 381, isso foi confirmado. Então havia então uma séria oposição à heresia ariana. O debate no concílio centrou-se no significado do título Filho de Deus. Os arianos sustentavam que o Filho nem sempre tinha existido. Então iria cair naquela questão que foi condenada, né, que será futuramente condenada por Agostinho de Hipona, de não compreender, né, a realidade do Filho de Deus, de que ele é o Verbo divino pré-encarnado, de que ele é o Logos eterno, né, que ele é participante consubstancial ao Pai. Então é isso que Agostinho mais tarde também defenderá veementemente. Sustentava que o Filho nem sempre tinha existido. O Filho, ou a palavra, é uma criatura, ao que eles afirmavam aqui, né, os arianos. Uma obra, não o mesmo em essência com o Pai, e portanto não era verdadeiro Deus. Vem aí as afirmações, né, desse grupo que segue esse herege. Atanásio, ao contrário, criou uma distinção entre a filiação moral, no sentido de que todo crente é um filho de Deus, e uma filiação natural. Isso é de fato expresso na Sagrada Escritura. Nós somos filhos de Deus por adoção. Nós somos adotados para a família de Deus. Somente Jesus Cristo é o eterno Filho de Deus. Porque eterno gera eterno. E Cristo foi gerado e não criado. Tá certo? Algo criado é algo inventado. A partir de determinado momento foi inventado, foi criado. Agora, aquilo que é gerado participa da mesma natureza daquele de quem foi gerado, aquele que o gerou. Então temos essa comunicação de natureza. Um filho que é concebido pela sua mãe, que tem traços ali dos seus progenitores, do seu pai e da sua mãe, é diferente de uma criação de algo que tenha sido inventado pelos seus progenitores. Senão não haveria diferença, né, entre um celular, entre um objeto, né, uma roupa, algum utensílio doméstico e o filho que foi por eles concebido. Ok? Então temos aí a grande diferença, né, entre uma coisa que foi criada e algo que foi gerado. Então Cristo está não no âmbito da criação, no âmbito de alguma coisa que não existiu e passou a existir, mas sim, ele é o Filho unigênito, tá certo? Aquele que tem uma condição singular, e nós somos filhos por adoção. Então nós somos adotados para a família de Deus,
Em relação a nós, de fato, em algum momento nós não existimos, fomos criados por Deus. Agora Cristo, de forma alguma, por meio dele, tudo que foi feito se fez. Muito bem, o crente é um filho de Deus. Em uma filiação natural, como Isaac era filho de Abraão. Então, se Cristo fosse filho apenas no sentido moral, ele não seria diferente de nós, e não seria o único filho de Deus. A isso os arianos respondiam que Cristo é o único filho de Deus porque ele veio a ser unicamente através do Pai, enquanto todos os outros são gerados pelo Pai através do Filho. Mas essa construção, alegava Atanásio, nos tornaria filhos de Cristo, ao invés de filhos de Deus. Cristo, então, nos separaria de Deus, ao invés de nos unir a Ele. E aí você vê a situação na qual eles tentam, contra-argumentar com uma construção artificial de ideias que, na verdade, conclui, de uma forma completamente equivocada. Se aquilo que os arianos estavam defendendo fizesse algum sentido, então a Bíblia estaria errada em nos chamar de filho de Deus. Seríamos, na verdade, filhos de Cristo. Se houvesse essa situação na qual Deus criou Cristo e Cristo nos cria como filhos, supostamente filhos de Deus. Mas seríamos então filhos de Cristo, não filhos de Deus. Quando temos a realidade na qual Cristo é o unigênito do Pai, gerado, e nós somos filhos por adoção, então aí temos sim a afirmativa bíblica de que somos filhos de Deus. Estamos incluídos na família de Deus por causa de Cristo, sendo Cristo o unigênito Filho de Deus, o único Filho de Deus, na condição que somente ele tem de ser consubstancial ao Pai, de ser Deus de Deus, como foi colocado no Credo Niceno. Olha só, interessante, ó. Unicamente através do Pai. Aqui, vamos lá. O debate se aprofundou em detalhes. Ário usou Provérbios 8:22. O Senhor Deus me criou antes de tudo, antes de suas obras mais antigas, para provar que Cristo era uma criatura. Atanásio referenciou o verso à natureza humana de Cristo. Muito bem. O concílio, por fim, rejeitou a afirmativa de Ário de que o Filho é como o Pai. O concílio, por fim, rejeitou a afirmativa de Ário de que o Filho é como o Pai, assim como o estanho se assemelha à prata, e adotou o credo de Nicéia, para o qual o Filho é dito ser um em essência com o Pai. Adotou o credo de Nicéia, para o qual o Filho é dito ser um em essência com o Pai. Maravilha. Então o credo de Nicéia prevaleceu, na defesa de Atanásio da consubstancialidade do Filho e do Pai. Alguns críticos ridicularizam a teologia e o concílio por ter discutido tão violentamente a respeito da importância da letra I. Então você tem essa situação que de fato é curiosa, para a nossa realidade atual, mas quando vemos esse tipo de discussão em torno dessa letra que diferenciava os termos homoousis de homoiousis, tá? Homoousis, da mesma substância, consubstancial. Homoiousis, de uma substância semelhante, tá certo? Diferente do Pai, então não é da mesma substância. Essa discussão, ela estava dividindo de uma forma radical entre aqueles que creem na revelação da Sagrada Escritura tal qual ela está, nos revelando ser Cristo, tá certo? Deus como Deus, ser eterno como Deus, ser Deus, por isso poder receber adoração, ser Deus, por isso poder perdoar pecados, ok? Então, a afirmação homoousis é adequada a Cristo. Algo que não seja exatamente isso, não é digno de ser afirmado em relação ao Filho de Deus. Homoiousis, uma tentativa ariana de trazer essa definição, rebaixando as características de Cristo, não Deus de Deus, não consubstancial ao Pai, não eterno como Deus, não da mesma substância, mas alguém inferior, como os testemunhos de Jeová fazem lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, colocam 2 colchetes e colocam dentro um Deus, referindo-se a Cristo. Ele é um Deus. Isso é um rebaixamento
da real natureza de Cristo. Isso é uma heresia e isso é uma blasfêmia contra a pessoa de Cristo, contra Cristo que é Deus. Como o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito é Deus e não uma força ativa. Então temos aí uma situação na qual, por se cedessem nisso, estariam então descaracterizando a verdade bíblica em relação a Jesus Cristo, de que ele é consubstancial ao Pai. O ponto em debate era se Jesus Cristo era da mesma essência, homoousis, do Pai. Se era da mesma essência, né? Homoousis, do Pai. E portanto Deus por inteiro. Ou de essência similar, homoiousis, aí está a questão, ao Pai. E portanto alguém menor do que Deus. A diferença que a letra I faz é bem maior do que a existente entre a prata e o estanho. É a diferença entre Deus e uma criatura. Ele é Deus? Jesus é Deus ou é uma criatura? Essa é a questão, certo? Este é um abismo de diferença expresso aí por essas pequenas letras, né? O I ou O. É homoousi ou homoiousi, ok? A doutrina da Trindade também é acusada de ter introduzido na cristandade temas pagãos da filosofia grega. Nada poderia estar mais longe da verdade. Em primeiro lugar, os argumentos de Atanásio não utilizam nem a linguagem, tampouco os conceitos da filosofia grega. Eles são completamente bíblicos. Completamente bíblicos. Muito bem. Agora, segundo, né? Em relação a essas questões levantadas. É completamente bíblico, como colocado aqui. Segundo, foi Ário e não Atanásio quem utilizou argumentos pagãos ao permitir que honras fossem prestadas a um ser que ele considerava inferior a Deus. Assim, a Testemunha de Jeová de fato ressuscitaram a heresia ariana, porque é isso que eles colocam em relação a Cristo, como se ele fosse um Deus em minúsculo, ou seja, um Deus inferior ao Deus Jeová, né, conforme eles gostam aí de a nomenclatura que eles adotam, né? Então, como se Cristo fosse um Deus inferior ao Deus Jeová. Agora, se ele é um Deus diferente do Deus Jeová, eles creem em dois deuses. Eles são então politeístas. E não somente isso, eles adotam um conceito um tanto mitológico, a partir do qual existem deuses maiores e deuses menores, como um semideus, né? Como Hércules, por exemplo. Então, eles como que qualificariam Jesus, né, neste patamar, né, como se ele fosse um tipo de Hércules, um tipo de semideus. Então temos aí a questão da inserção pagã não partiu de Atanásio, e sim de Ário, ok? E aqueles que seguem esta heresia. E terceiro, o credo de Nicéia removeu elementos pagãos que haviam aparecido em Orígenes e outros teólogos anteriores. A questão, né, de que Orígenes foi de fato um grande teólogo, mas ele se aprofundou demais na filosofia grega. Ele tentou de fato fundir, tá certo, muitos aspectos da filosofia grega com a doutrina cristã, só que em alguns momentos ele avançou para além dos limites e isso precisava ser corrigido, né? Então, Orígenes, de fato, muito daquilo que ele escreveu é sim de muito proveito, é importante, mas com ressalvas, né? Tem que se tomar cuidado com alguns aprofundamentos dele que levaram mais para o lado dos conceitos filosóficos do que da doutrina da Sagrada Escritura. Veja, a doutrina da eterna geração do Filho, por exemplo, indicada nas palavras do Credo de Nicéia, unigênito de seu Pai, antes de todos os mundos, evita o erro de que o Logos, ao invés de ser um Filho eterno, seja uma criação voluntária pela qual Deus se isola da contaminação da criação do mundo. Como a ênfase na eterna geração evita esse erro, a ênfase na geração eterna mostra que o Filho não é um passo em uma série descendente de emanações. Aí entra o cuidado com a ideia da filosofia
de que a matéria é inerentemente má e de que é eterna, tá certo? De que é como que um elemento que disputa com Deus o controle, né, do universo, de todas as coisas. E também essa questão gnóstica das emanações, de que na verdade Cristo seria uma emanação de Deus, por meio da qual nós vamos num processo de gnose, né, de ascensão por meio do conhecimento secreto, se elevando nessas emanações até chegar ao Deus que está escondido, que está distante, né? Então temos aí a destruição desses equívocos, tanto essa questão da matéria ser inerentemente má, o que não é uma verdade bíblica, e sim algo da filosofia pagã, então isso não é uma afirmação bíblica, e essa mentira também das emanações, que era um conceito gnóstico e que também estava sendo constantemente combatido pelo cristianismo. Temos sim a realidade na qual Deus está presente a nós. Então Deus, por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está presente a nós. E que embora a filiação por geração seja uma relação necessária, a criação é um ato voluntário, ok? E que embora a filiação por geração seja uma realização necessária, a criação é um ato voluntário. Para os cristãos ativos hoje, a questão da Trindade muitas vezes torna a forma de defesa da divindade de Cristo, toma a forma de defesa da divindade de Cristo e da personalidade do Espírito Santo, porque essas são as questões, né, bem discutidas, né, em relação a Cristo ser Deus, ok? Como o Pai, né, Cristo ser Deus, e a questão de o Espírito Santo não ser uma força ativa, uma força cega, e sim uma pessoa, né, com vontade, né, com volição, com autoridade, né, com tomada de decisões, com quem nós nos relacionemos, né? Esta é a questão. Essa defesa é requerida em dois casos. A teologia liberal tende a um Cristo puramente humano, e as testemunhas de Jeová ressuscitam o arianismo ao fazer de Cristo um anjo criado. O material escritural é o mesmo, independente de qual grupo seja considerado, embora as testemunhas de Jeová sejam mais propensas a dar atenção às escrituras do que os liberais. Muito bem. Então, na discussão com um grupo ou com outro, nós teremos aí os materiais, mesmos materiais sendo empregues, mas cada um lança um determinado enfoque, né? Com relação às testemunhas de Jeová, a questão é, de fato, discussão em torno dos textos bíblicos. O primeiro versículo do Evangelho de João é frequentemente citado pelas testemunhas de Jeová. Elas inevitavelmente sustentam que a tradução correta é: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era um Deus, que eles colocam, na verdade, entre colchetes, né? A resposta do cristão começa com o próprio versículo. Aqui encontramos uma expressão idiomática grega particular, o uso anartos, do nome, isto é, o uso do nome sem o artigo definido. Em grego, quando o narrador queria indicar ou designar uma pessoa ou objeto, ele usava o artigo, mas quando queria reforçar uma qualidade ou natureza dos mesmos, ele excluía o artigo. Okay? Então, quando se fala de uma pessoa ou de um objeto, artigo. Mas quando se quer reforçar a qualidade ou a natureza dos mesmos, sem o artigo. Portanto, a tradução literal de João 1:1 seria: e o Verbo era da mesma natureza ou qualidade de Deus, porque se está enfatizando a qualidade, a natureza, ok? Uma vez que se excluiu o artigo. A mesma expressão idiomática em Hebreus 1:2, onde algumas versões trazem corretamente a expressão seu filho, embora o texto grego traga simplesmente o termo filho. A evidência adicional para provar que João não poderia ter ensinado que Cristo era uma criatura a quem foi concedido o título honorífico de Deus, como essa deturpação do texto tenta, né, colocar, como se Cristo fosse chamado de Deus apenas como uma forma de honra e não por ele de fato ser Deus, né, é claramente encontrada nos versos imediatamente seguintes a João 1:1. Outras passagens declaram diretamente a divindade de Cristo, como Hebreus 1:5-8.
a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, ok? Mas do filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, conforme Tito 2,13. Então, textos que falam de uma forma muito clara, muito direta acerca da deidade de Cristo, e acerca da diferença entre Cristo e todos os seres, uma vez que ele não foi um ser criado, e sim ele é Deus consubstancial ao Pai. Outro verso, nesse sentido, cujas duas partes os liberais tentam separar, inserindo um ponto final entre eles Cristo, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Romanos 9,5. Outras bem conhecidas afirmações da divindade de Cristo estão contidas na bênção apostólica, segundo a carta de Paulo aos Coríntios 13,13 e 13,14, em algumas versões, e na fórmula batismal, Mateus 28,19. Então, eis ali as três pessoas na fórmula batismal. Não estariam, se o Espírito Santo fosse uma força ativa, não faria nenhum sentido ele estar na fórmula batismal. Se Cristo não fosse Deus, não faria nenhum sentido ele estar no mesmo patamar do Pai. Assim, a única forma de compreender desses textos fazerem sentido, é de fato compreendendo a Trindade, compreendendo o termo homoousis, da mesma substância, Pai, Filho e Espírito, consubstanciais, tá certo? Partilhando de uma mesma essência, perfazendo um só Deus. Ok? Então, somente assim poderemos ler estes textos e entender a sua realidade. Referências adicionais selecionadas entre um grande número de referências disponíveis são Mateus 1,27, João 5,23, Atos 10, 36, 20, 28 também, Romanos 10, 9, Colossenses 2, 9, 1 de Tessalonicenses 3, 11, 1 de Pedro 1 e 2. O fato de o termo Senhor ser a tradução em grego do termo Jeová, utilizado no Antigo Testamento, Yahvé na verdade, utilizado no Antigo Testamento, é em si mesmo uma evidência da divindade de Cristo, e também nos convida a comparar passagens do Antigo e do Novo Testamento, por exemplo, Isaías 40, verso 3, com Mateus 3:3, Salmos 24, 7 e 10, com 1 de Coríntios 2, 8, Jeremias 23, 5 e 6, com 1 de Coríntios 1 e 30, Provérbios 16, 4, com Colossenses 1, 16. Pode-se também supor que o Antigo Testamento antecipa a doutrina da Trindade, ao utilizar o termo no plural Elohim, como temos já afirmado aqui. Em Gênesis 1, 26, a abertura da Sagrada Escritura já é uma revelação da operação maravilhosa da triunidade divina no processo criador. Coisa extraordinária, coisa maravilhosa. E mais claramente quando se trata do anjo do Senhor em Gênesis 16, 18 e 19. No caso do Espírito Santo, não é tanto sua divindade que é questionada, mas a sua personalidade distinta. O Espírito Santo é uma pessoa. Este é um fato que pode ser plenamente entendido. Embora o nome Espírito seja um gênero neutro em grego, o pronome o gênero neutro em grego, os pronomes relativos ao Espírito são masculinos, ao contrário da tradução de Romanos 8,16, na versão da King James. Vários textos deixam bastante claro que ele é uma pessoa distinta, tanto do Pai como do Filho. Mateus 3,16, Lucas 4,18, João 15,26, 16,7, Atos 5,32, Hebreus 9,14. Alguns, às vezes, rejeitam a doutrina da Trindade por pensar que ela não está explicitamente clara nas Escrituras. Aonde entra a correção que fizemos no início, no primeiro vídeo, ao material que estamos estudando. A doutrina da Trindade não é invenção da Igreja Católica, ok? E os termos empregados para se esclarecer a doutrina da Trindade não são simplesmente termos, vamos dizer assim, não são simplesmente termos que trazem para dentro da compreensão da Trindade pensamento pagão. Então, tudo bem. Mesmo que a palavra Trindade não esteja presente na Escritura, tá certo? Ipsis literis, vamos colocar assim.
mas toda a realidade da Trindade está. É a mesma coisa como quando falamos de onipotência, onipresença e onisciência. Nenhuma delas está presente, mas toda a realidade de que Deus é onipotente, que pode todas as coisas, está. De que Deus é onipresente, né? Está em todos os lugares, também está. De que Ele é onisciente, tá certo? De que Ele sabe todas as coisas, amplamente defendido, amplamente fundamentado. Então, termos técnicos resumem toda uma verdade que está muito clara ao longo de toda a Escritura. Ele está espalhado ao longo de toda a Escritura. E o termo técnico resume toda essa realidade. Assim acontece com o termo Trindade. Ele é um termo técnico que resume em si toda a realidade da deidade do Pai, do Filho e do Espírito, perfazendo um só Deus. Tá ok? Então temos aí essas questões e os termos homoousis, os termos ousia, hipostasis, são termos que, mesmo tendo origem grega, o seu uso se faz seguindo uma diretriz presente na Sagrada Escritura, como eu li em Calvino. Calvino foi muito brilhante nessa afirmação, quando ele disse: os termos foram tomados de empréstimos da cultura grega, sim, só que não é necessário todo esse tumulto em torno desses termos, porque eles são empregados seguindo-se a diretriz da Escritura, seguindo-se a doutrina bíblica. A mesma coisa que se fez com o termo eclesia, que foi tomado da cultura grega, da polis, da ágora, da reunião, em torno, né, das questões políticas. Então ali, aquela reunião era a eclesia, a assembleia. Só que quando se empregado à igreja, nós temos a realidade na qual aqueles que foram tirados do mundo de pecado, trazidos para a salvação, inseridos no corpo de Cristo, estão agora reunidos em torno da pessoa bendita de Jesus Cristo. São a eclesia dele, são a Assembleia de Cristo, são a Igreja Universal dos Salvos. Ok? Então é a mesma questão, conforme defendida por Calvino. O termo, mesmo tendo tido origem numa cultura pagã, está sendo empregado agora seguindo-se sim a diretriz das Sagradas Escrituras. Então não há qualquer problema nem com a doutrina da Trindade e nem com os termos empregados para o seu esclarecimento, por pensar que ela não está explicitamente declarada nas Escrituras. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 7. Não consta em alguns textos gregos. Aliás, o texto, né? 1 de João 5, 7. Não consta em alguns textos gregos. Mas essa doutrina está claramente implícita. Vamos lá. Implícita no testemunho dado pelas Escrituras quanto à verdadeira e completa divindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo, mantendo uma distinção de pessoas, em outras palavras, há três pessoas em um único Deus. 1 vezes 1 vezes 1 é 1. Uma pessoa, o Pai, uma pessoa, o Filho, uma pessoa, o Espírito, mas perfazem um só Deus, ok? Isto foi diretamente, né, da sabedoria de Deus, colocado na matemática para que fosse um elemento esclarecedor para todos nós. É extraordinário, né? Então temos aí a conclusão, né? Veja também outros verbetes: Cristo, divindade de Cristo, né? Deus, Espírito Santo, o Eu Sou e Jesus. Maravilhoso. Então esta foi a nota do extraordinário dicionário bíblico Wycliffe, da editora CPAD, que eu recomendo a todos adquirir esta obra fenomenal, essa obra extraordinária. Então neste vídeo, no quarto vídeo, né? Nesse quarto vídeo, tivemos a contribuição de Agostinho de Hipona com o livro A Trindade, da editora Paulus, e do dicionário bíblico Wycliffe, da editora CPAD. Vamos encerrar esse vídeo, que já ficou extremamente extenso, né? Vamos então passar para o próximo vídeo com a contribuição do Dicionário Crítico de Teologia, Enciclopédia de Protestantismo, Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia e o Guia de Estudos de Wilmington, tá ok? Então, tomara que consigamos então encerrar, né, no próximo vídeo a contribuição desses materiais. Mas desde já agradeço por você estar conosco nessa jornada, tá ok? Curta o vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal e que Deus continue abençoando poderosamente em sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, da Triunidade Divina, a qual toda honra, glória e louvor pelos séculos dos séculos.